Pessoal, então vamos lá conversar primeiro sobre a responsabilidade civil, tá? Então, o primeiro slide aí do material que eu coloquei para vocês traz ali o que eu tinha falado na parte introdutória, né? Artigo 225, parágrafo 3º, e também o artigo 14 da 6938, que vocês lembram, é a Política Nacional de Meio Ambiente, que também vai trazer a mesma ideia que estava no parágrafo 3º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, o poluidor sempre vai ser obrigado, independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente. Então, ele está falando da responsabilidade civil. Aí ele continua: o Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para a propuração de responsabilidade civil criminal por danos causados ao meio ambiente, tá? Então, aí a Política Nacional do Meio Ambiente reforçando essa ideia das responsabilidades. Eu deixei a pergunta se é bis in idem. Não, já conversamos sobre isso, já expliquei para vocês, tá? Próximo slide. Vocês estão vendo que tem um quadro esquemático que eu deixei para vocês e já pega teu material porque você vai fazer esse mesmo quadro, tá? Então, se precisar agora, você pausa o vídeo e você vai copiar do jeito que tá aí, tá? Deixe um espaço ali para escrever no máximo 3 ou 4 palavras dentro de cada um desses quadradinhos, tá? Então, não é muita coisa que a gente vai escrever dentro dos quadradinhos, mas fora deles a gente vai escrever muita coisa. Então, o quadro, eu não quero que no quadro vocês anotem tanta coisa, que depois ele não serve para nada. Vocês tentaram botar toda a matéria dentro desse quadrinho. Não é essa a ideia. O quadrinho é para ter só palavras-chave que depois, um dia antes da prova, 1 minuto antes de eu entregar a prova, tem que olhar para alguma coisa, olha para esse quadrinho e as palavras vão te trazer as ideias, tá? Então, esse quadro vai ser bem resumido, mas a gente vai fazer muitas anotações de outras coisas fora do quadro, certo? Então, se precisar agora, você pausa, monta esse quadrinho aí já no teu material e aí a gente vai começar a preenchê-lo, certo? Então, vamos lá. A primeira, a gente vai preencher a coluna ali da responsabilidade civil. Vamos preencher ela inteirinha para depois passar para a próxima, tá? Então, a primeira coisa que tá ali é objetivo. Então, vamos lá. Qual é o objetivo que a gente busca quando a gente quer responsabilizar civilmente uma pessoa física ou jurídica por um dano causado ao meio ambiente? O que a gente quer no fim das contas? Gente, essa ideia é muito importante, tá? Eu vou te falar as horas que é para você usar a canetinha de purpurina, tá? Essa é uma delas. Toda vez que dentro desse quadrinho nosso tiver coisas que são muito diferentes, tipo, só nessa hora vai aparecer isso aqui, nos outros vai ser outra coisa, eu te falo, é a hora da tua canetinha. E agora é uma delas. Por quê? Porque você vai anotar aí que na esfera administrativa, na esfera civil, o objetivo principal é reparar o dano. Escreve aí, reparar o dano, tá? O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que uma apuração civil por um dano causado ao meio ambiente tem que chegar ao final e a sanção que a pessoa vai sofrer, a sentença que vai vir é: repare o dano, recomponha o que você destruiu, refaça da forma como era antes, recupere o meio ambiente ao status quo ante. Só que aí vamos lembrar, a gente não começou essa aula dando o exemplo de Brumadinho? E aí eu pergunto para vocês, quanto tempo a gente precisa deixar o meio ambiente intacto? Quanto precisa de tempo para que a Vale consiga recuperar o meio ambiente? Não tem como, gente. Não vai voltar a ser o que era antes. Existem danos recuperáveis. Eu peguei minha motosserra, fui lá e cortei a área de preservação permanente na beira de um rio. Crime ambiental. Dá para recuperar? Dá. Vai levar um tempo? Vai. Talvez 10, 15, 20 anos. Depende de qual é a vegetação nativa dessa área de preservação permanente. Mas recupera? Recupera. Mas existem danos que não recuperam nunca mais, como o caso de Brumadinho, como o caso de Mariana. Então, por isso que você vai escrever, você escreveu reparar o dano, embaixo você vai escrever indenizar. Por quê? Porque é nessa ordem, ou eu reparo o dano, ou eu tenho que indenizar, tá?
E aí, por que a canetinha de purpurina aí? Porque você vai fazer uma flechinha, ou você vai anotar de alguma forma, alguma coisa que indique para você que tem que obrigatoriamente seguir esta ordem, tá? Neste momento da reparação civil, a gente nunca pode inverter. Primeiro vamos falar para o cara indenizar. Daí a gente vê se dá para recuperar o dano ou não. Não. Primeiro a gente vai ver se dá para recuperar o dano. Se der para recuperar o dano, a gente nem vai falar em indenização. Presta atenção que a gente não está falando de multa ambiental. A gente nem chegou na esfera administrativa, tá bom? Não confunde. Mas, tem como recuperar o dano? A gente nem fala em indenização. Não tem como recuperar o dano, afastamos essa possibilidade, agora sim, indenização, tá? Por isso que você tem que marcar alguma coisa aí no quadro lá com o pessoal, eu fiz uma flechinha assim apontando para baixo, que, né, para significar ou reparar ou então indenizar, certo? Esse é o objetivo principal de uma ação civil pública para reparar danos ao meio ambiente. Segundo ali está escrito respons, né, que era responsabilidade, mas se você quiser, você escreve assim, tipo de responsabilidade. Gente, vamos lá. Existem dois tipos de responsabilidade, lembram disso? A objetiva e a subjetiva. A objetiva é aquela que a gente chama todo mundo para responder, independente de dolo ou culpa. E a subjetiva é aquela que a gente já analisa qual é a parcela de responsabilidade que cada um tem. Na esfera civil, como é que isso acontece? A responsabilidade, ela é objetiva, tá? Cuida que nesse quadradinho a gente precisa de 3 linhas dentro desse quadradinho. Primeiro, para você escrever que ela é objetiva, tá? A responsabilidade. O que isso quer dizer? Que chama todo mundo, independe de dolo ou culpa, basta o nexo causal. Existe um dano, essa é a causa, e o rompimento da barragem. Um nexo causal entre o que aconteceu e um fato gerador que veio antes. Pronto, é o suficiente para a gente dizer, é uma responsabilidade objetiva, esta pessoa, física ou jurídica, tem que responder pelo que aconteceu. Segunda linha, por que eu pedi para você deixar um pouquinho mais de espaço? Segunda linha, você vai escrever o seguinte, teoria do risco integral. Teoria do risco integral. E aí você vai precisar de espaço para descrever isso, que não vai ser dentro do teu quadradinho. Então anota lá. O que quer dizer eu falar para vocês que o Brasil adotou essa teoria do risco integral? Significa o seguinte, gente. A gente entende que a partir do momento que você, pessoa física ou jurídica, se lança, você inicia aí uma atividade que pode causar um dano para o meio ambiente, você tem que assumir integralmente a responsabilidade. Você tem que assumir integralmente as consequências que esse teu ato pode causar ao meio ambiente. E, mais do que isso, quando a gente adota a teoria do risco integral, a gente está dizendo o seguinte, exclui possibilidade de qualquer excludente de responsabilidade, tá? Então, a gente exclui qualquer possibilidade de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, não interessa. Então, vamos pensar o seguinte, pode a Vale chegar, né, na hora de se defender ali no processo civil dela e dizer o seguinte, mas olha, choveu um absurdo, desde que o Brasil foi descoberto não chovia tanto lá na cabeceira daquela barragem, por isso que ela se rompeu. Então, assim, é um caso fortuito, foi algo assim da natureza, é força maior. Não cola. Na responsabilidade civil, como a gente adota a teoria do risco integral, a gente afasta qualquer excludente de responsabilidade, ok? E na terceira linha você vai colocar que, além dela ser solidária, essa responsabilidade, além da gente adotar a teoria do risco integral, a gente também, essa responsabilidade, ela também é solidária. Solidária, lembram? Chama todo mundo, vem todos, vai juntando gente para dentro do processo, todo mundo vai responder, ninguém vai ficar de fora. Então, na esfera civil, para apurar danos ambientais, responsabilidade solidária, certo? Aí na terceira linha ali, quem aplica? Então, como eu falei para vocês já, né? Na esfera civil, a gente está falando de ação civil pública. É por meio de uma ação civil pública que a gente apura a responsabilidade civil por danos ambientais. E quem é que aplica a ação civil pública?
Provavelmente na tua cabeça aí já veio Ministério Público, né? Mas nem sempre, tá? Dá uma olhada lá na lei própria, eu deixei no material para vocês. A lei própria da ação civil pública, ela vai trazer todos os legitimados. Então, quem são os legitimados? Então, o que você vai colocar dentro do quadradinho? Legitimados para propor uma ação civil pública. Quem pode abrir uma ação civil para apurar danos? Qualquer um que pode abrir uma ação civil pública. Quem são eles? É o Ministério Público, é a Defensoria Pública, são associações. E daí as associações têm aqueles dois requisitos, né? Ela tem que ter sido criada há pelo menos um ano e dentre os objetivos dela tem que estar lá pontualmente, no nosso caso, preservação do meio ambiente, conservação do meio ambiente, cuidado com o meio ambiente. Pode, por exemplo, abrir uma ação para apurar responsabilidade por dano ambiental, uma associação, sei lá, a Associação dos Motociclistas de Guaratuba. Não faz o menor sentido. Essa associação não foi criada para esta finalidade, tá? Então, Ministério Público, Defensoria Pública, uma associação cumprindo esses dois pré-requisitos, partido político, a União, os estados, municípios, qualquer legitimado para propor uma ACP pode propor essa ação de responsabilidade por danos ambientais, tá? Prescrição. Pega a tua canetinha de purpurina. Agora é a hora. Se tem um negócio que chove em concurso público e vai chover na tua prova também, além de lágrimas, vai chover isso, é a prescrição na responsabilidade civil. Gente, vamos pegar um exemplo mais real? Vamos pensar num negócio mais factível? Porque tem lá o caso de Brumadinho, o caso de Mariana, o que acontece? Foi tão notório, foi tão divulgado que seria impossível que isso prescrevesse sem que alguém abrisse uma ação civil pública contra a Vale. Mas vamos pensar numa coisa mais dia a dia, mais cotidiano. Vamos pensar que eu pego a minha motosserra, minha Steel, vou lá e corto uma área de preservação permanente. Tá, já sabemos, é crime, então eu tenho que responder na esfera penal, administrativa, civil. Só que o que acontece? Talvez lá na criminal eu até fui pega, descobriram, abriram uma ação penal contra mim, tô lá respondendo e tal. Administrativa também, o IAP veio, aplicou multa, paguei a multa, tô recompondo o dano e tudo mais, enfim. Mas na esfera civil, nenhum desses legitimados que a gente acabou de falar propôs uma ação civil pública contra mim. Então a pergunta ali é: qual tempo leva para que isso prescreva? Quanto tempo este legitimado para propor uma ação civil pública tem para abrir uma ação civil pública contra mim? Isso será que prescreve? Em quanto tempo? Será que se eu deixar isso bem abafado, esse caso, eu nunca contar para ninguém, vai morrer esse assunto? Ou então, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Numa hipótese em que eu, porventura, herde uma propriedade e ela já veio com a área de preservação permanente degradada. Não fui eu, foi meu avô. Eu não tenho nada a ver com a história. Não tenho nada a ver com a história? A gente já falou sobre isso. Responsabilidade, lembram? Que é propter rem, aquele que acompanha a coisa. Então, tenho que recompor, tenho que recompor. Tá, mas o meu avô fez isso em 1972. Lá em outra época. E aí, anos atrás, prescreveu? Pega a tua canetinha de purpurina e escreve aí: imprescritível. Gente, isto não prescreve nunca, tá? Se o Ministério Público, Defensoria Pública, seja lá quem for, descobrir daqui 50 anos que você causou um dano ao meio ambiente, já era. Vai abrir uma ação civil pública contra você, sim, porque isso não prescreve, tá? Muito cuidado com relação a isso. Por que canetinha de purpurina aqui? Porque é a única que é imprescritível. As outras eu vou contar para vocês que tem prescrição, sim. Na esfera civil não prescreve isto nunca, tá? Então vamos pensar assim, vamos pensar num exemplo. Bom, enfim, anota aí que ela é imprescritível, que isso não vai prescrever em situação nenhuma. E vamos dar uma olhada aqui agora. Tinha alguma coisa que eu queria falar para vocês, eu já vou lembrar e daí vou voltar aqui. Mas enquanto isso, vamos passando aqui os slides para ver se eu não esqueci de mais nada. Ah, tá, lembrei o que eu queria falar. Lembrei. Vamos pensar no seguinte: herdei a propriedade do meu avô, veio com a área de preservação permanente degradada. Aí, né, lembrei, tive aulas lá de direito ambiental, eu sei que isso aqui tem que recompor. Eu faço a recomposição, tá? Já
fui atrás de engenheiro e tudo, a área de preservação permanente já tá bem bonita, já faz 10 anos que eu tô lá, deixando a vegetação regenerar, já tá praticamente uma floresta e tal, tá bem legal. E aí, de repente, o Ministério Público aparece, tá? Acompanha meu raciocínio. A área já está sendo regenerada. Eu já tô cuidando, já tomei as precauções e as medidas necessárias para que o meio ambiente volte a ser o que era antes. Pode o Ministério Público, Defensoria Pública, ou seja lá quem for, abrir uma ação civil pública contra mim, sim ou não? Para responder essa pergunta, gente, volta no primeiro quadrinho ali, onde a gente colocou o objetivo. Qual o primeiro objetivo de uma ação civil pública? Não é a recomposição do meio ambiente? Não é recuperar o dano? Se eu já estou espontaneamente recuperando este meio ambiente, a gente fala em indenização? Não. Então, o que você tem que pensar aqui? Você tem que pensar o seguinte: como o primeiro objetivo é recuperar o meio ambiente e isso já está acontecendo, concordam comigo que o objeto da ação se perdeu? Porque se eu abro esta ação para que o meio ambiente seja recuperado, seja regenerado, mas isso já está acontecendo, não tem objeto mais para essa ação, tá? O máximo, o que o órgão vai fazer aí, esse legitimado? Ele vai acompanhar para ver se você realmente vai recuperar até o fim, se não vai precisar de uma indenização, tá? Mas só, entenderam? Então, se espontaneamente a recuperação já está acontecendo, a gente não precisa falar em abrir essa ação, tá? Então, vamos continuar aqui. No próximo slide, a gente já falou sobre tudo isso aqui, eu só quero ter certeza de que não pulei nada, para daí a gente passar para a próxima responsabilidade. Ah, aqui, ó, isso aqui é importante. No slide 8, o último parágrafo ali sobre imprescritível, eu já falei, né? Daí o parágrafo seguinte diz assim: ainda é possível o pedido de recuperação por danos extrapatrimoniais, ou seja, dano moral, individual ou coletivo por danos causados ao meio ambiente. Então, isso aqui é um negócio bem legal, tá? A gente entende no direito ambiental que quando um dano é causado ao meio ambiente, não é só o dano físico. Então, as pessoas lá de Brumadinho, de Mariana, não é só a casa que eu perdi, não é só a pesca que eu deixei de fazer, tem dano moral também, tá? Porque é um direito coletivo, é um direito constitucional garantido pela Constituição que foi tolhido. Então, ele abre sim essa possibilidade de pedido de indenização por danos morais, tanto individual quanto coletivo, certo? Então, sobre responsabilidade civil é isso, vocês podem mandar perguntas e a gente vai continuar conversando, certo?